Glória a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha! Glória a Deus! Se o culto terminasse agora, a gente ia poder ir para casa abençoado. Amém? Realmente, né? Quando a gente abre o nosso coração diante dos louvores, a palavra de Deus que é no meio dos louvores que Deus habita. Ele está ali. E o nosso Deus, Ele é digno de ser adorado, entronizado, glorificado, engrandecido. Porque sem Ele nós não somos nada. E é nesse momento, dessa forma, com esse pensamento, com esse coração aberto, com essa mentalidade, né? Com essas oportunidades, com o privilégio de hoje estarmos vivos, é que nós estamos aqui hoje para ouvir um pouco mais da palavra dele, para receber aquilo que ele tem, para entregar nos nossos corações, sobre o nosso espírito. E antes de a gente ministrar essa palavra, eu quero convidar você juntamente comigo a fazer uma oração. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas eu posso te dizer e te assegurar, Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe todas as coisas. O mais íntimo, o mais profundo. Aquele teu momento sozinho, que ninguém está vendo, Deus está vendo. E Deus, Ele te conhece, Ele sabe daquilo que você precisa. Então, que nós possamos nos colocar diante da presença dEle e crer que Ele é um Deus bondoso, Ele é um Pai amoroso e que vai fazer a obra sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Paizinho querido, Paizinho amado, nós queremos te agradecer e te bendizer e te glorificar, Senhor, ó Deus, por mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, juntamente dentro, fazendo parte desse corpo, o corpo de Cristo. Que coisa mais maravilhosa, Pai. Oh Deus, obrigado, Pai, porque nós temos a nossa família junto da gente, porque a gente tem pessoas amadas ao nosso lado, porque Tu tens cuidado, Tu tens guardado, Tu tens livrado, Tu tens nos protegido diariamente. E tem coisas que nós nem imaginamos, mas nessa semana tivemos o livramento, tivemos a Tua mão estendida sobre nós, nos livrando de coisas que estavam preparadas para acontecer sobre nós. Obrigado, Pai, por todas as coisas, Pai. Queremos Te engrandecer e Te bendizer e Te glorificar pelo Teu favor, pela Tua bondade, oh Deus, por esse amor incondicional que Tu tem derramado diariamente sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado por todas as coisas. Queremos colocar diante da Tua presença nesse momento essa palavra, tudo aquilo que vai ser ministrado. Oh Deus, que chegue da forma como Tu queres dentro do coração de cada um. Que não venha ser deturpado, atravessado, mas sim que haja, Senhor, o mover do Teu Espírito, por nós darmos legalidade ao Teu Espírito, para trabalhar dentro do nosso espírito, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer como tema da mensagem dessa noite: a união faz a força. Aham. A união faz a força. E acredito que você já ouviu esse dizer. Ele é um dizer popular, né? É muito comum a gente ouvir isso. As pessoas falarem, colocarem nos grupos, né? E realmente isso é uma grande verdade, sabe? E eu quero dizer para você, realmente, a união faz a força. Se o propósito for por uma boa causa, fica ainda melhor, não é verdade? Essa semana eu andei passando o Face aí e eu acabei me deparando a um vídeo onde um leão atacava um macaco, um babuíno, um macaco maior.
E ia ser o almoço dele, sei lá o quê. Só que a macacada toda se reuniu e foi em cima daquele leão, cara. E aquele macaco não virou o almoço dele. Ou a janta, sei lá o quê. Mesmo eles sendo mais fracos, visivelmente, vamos falar. Você já viu a patona de um leão? Voque! A bocona, voque, já era. Mas eles se uniram de uma forma e foram para cima. E ele foi liberto daquilo, porque a união fez a força. Né? E é uma coisa que me chama muita atenção. Porque Deus, que é Deus, Ele não trabalha sozinho. Deus que é Deus não trabalha sozinho, gente. Desde o princípio, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalham juntos. Se você observar tudo, os três estão conectados. Tudo foi feito e formado por eles. Desde o princípio, trabalhando numa mesma visão e propósito. Pega essa palavra aí. Visão e propósito. Visão e propósito. Até o próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele tem visão e propósito. Visão e propósito. E se não estivermos na mesma visão e propósito, estaremos juntos, mas cada um trabalhando ou seguindo aquilo que acha. Aquilo que acha que é certo. E eu quero trazer uma mensagem hoje sobre essa questão. A união realmente faz a força. E para vocês entenderem melhor, para a gente chegar lá onde eu quero falar, porque até aqui é só introdução, eu quero falar sobre um certo povo que é mencionado na Bíblia, que eu acredito que você já ouviu falar. Nós não vamos ler a história toda, porque eu vou resumir, porque eu não quero me ater a isso. Eu só quero usar eles como exemplo. A Bíblia relata lá em Gênesis capítulo 11, se você quiser marcar isso e ler na sua casa, no capítulo 11, do versículo 1 ao 9, fala de um povo que se uniu com um propósito e uma visão. Só que eles tinham um propósito e uma visão totalmente errados, que é a construção da Torre de Babel. Alguém já ouviu falar sobre essa história? A confusão das línguas. Torre de Babel. Torre de Babel. Babel quer dizer confusão. Por isso que Babilônia, a palavra Babilônia quer dizer confusão. E aí, vamos falar assim, diz que aquele povo, eles tinham a mesma fala e a mesma visão, o mesmo propósito. E eu quero ler só um versículo, para vocês compreenderem aonde estava o erro desse povo. E por que eles não foram bem-sucedidos na visão e no propósito. E eu quero trazer o versículo 4 de Gênesis 11, na versão da King James, de 1611, que é uma versão muito parecida com os originais. É a mais parecida que tem. E a palavra diz o seguinte: e eles disseram, vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo
topo possa alcançar o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Quando Deus viu isso tudo aí, ó, que eles estavam construindo, e aquilo que eles tinham de visão e de propósito estava dando certo, diz a palavra que Deus, ele desceu e ele disse, escuta, esse povo está na mesma visão, eu vou falar nas minhas palavras, amém? Esse povo está na mesma visão, no mesmo propósito, e eles estão tão obstinados. Eles têm um propósito tão grande, que por causa da unidade deles, eles vão alcançar. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos confundir as línguas. Por quê? Todos falavam a mesma coisa. Ali começou a diversidade de línguas. Até ali, todos os povos falavam a mesma língua. Não tinha o alemão, o italiano, o francês, o polonês, o brasileiro, o português. Não tinha essas coisas. O chinês, o aramaico, o grego. Não existia. Agora imagina você, Deus ele desce, confunde as línguas, e o cara dizia, me dá o tijolo. E o outro dizia, o que tem? What? Eu aqui não vou ficar falando em língua, alemão, japonês, não dá? Mas imagina você, um povo que tinha um propósito, eles tinham a mesma visão, um mesmo propósito, e por quê? Eles não se entendiam mais, aquele propósito e aquela visão foi exterminado. E aí, gente, a gente vê que a união faz a força, não é verdade? Olhando por esse âmbito aí. Como a visão deles estava errada, isso mostra desde o princípio, né? Que nós precisamos aprender algo com isso. Toda vez que uma história é mencionada ou algo é falado uma única vez na Bíblia, se torna um princípio. Em algum momento você viu na Bíblia, na palavra, de Gênesis a Apocalipse, outra história que Deus veio e fez confusão de línguas? Não. Ali estava mostrando que existe um princípio. Quando a gente está na mesma visão e no mesmo propósito, a coisa dá certo. Ali só não aconteceu porque eles não se entendiam mais. Mas se nós pararmos para pensar hoje, humanamente falando, quantas coisas, pessoas, grupos mal intencionados, a coisa dá certo? Porque eles estão unidos. Da mesma forma, aquele bem intencionado dá certo. Por quê? Porque estão unidos numa mesma visão e num mesmo propósito. Só que nós precisamos aprender com essa história. E o que tem isso a ver com graça? Quem sabe você aí está perguntando. Quem sabe você que está aí do outro lado também está perguntando. O que isso aí tem a ver com a nova aliança? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Primeiro eu quero mostrar aqui o que deu de errado. A visão estava errada, o propósito estava errado. Porque se a gente observar o versículo que nós acabamos de ler, todo o versículo, ele usa o pronome pessoal. Vamos, edifiquemos para nós. Diga para mim. Para mim. E façamos. O desejo deles era edificar uma torre para chegar no céu, dando acesso ao céu, o domínio de Deus. Vamos pela lógica, gente. Tem alguma coisa que chega ao céu e que é maior que Deus? Não. Não existe e nunca vai existir. E todo aquele que diz, nem Deus pode fazer,
nessa vida toda se ferrou. É verdade? A gente escuta várias histórias. Titanic foi um. O criador do Titanic disse, olha, nem Deus pode botar esse enorme barco para afundar. Na primeira viagem, afundou. Gente, olha só. Façamos para nós um nome. Perceberam que tudo é só no pessoal? Tudo é só no pessoal. Mas eu aprendo. Deus teve que intervir ou eles alcançariam os seus objetivos. Então a união realmente faz a força. Se eles tivessem feito isso aqui, planejado, tivessem tido a visão e o propósito para Jesus, para Deus, irmão, tinha dado certo? Tinha. Mas estava fazendo para eles. Uma coisa eu aprendo aqui, que aonde estiver o mesmo propósito, a mesma visão, as coisas acontecem. E por isso que é muito importante a gente entender a visão da igreja, qual é a visão, qual é o propósito, se estamos conectados a isso. Porque senão, a gente acaba sendo ou uma igreja, ou até mesmo dentro da nossa casa, um puxando para um lado e outro puxando para o outro. Você já trabalhou num lugar onde 10 pessoas querem mandar? Dá certo? Não, não dá certo. Porque 10 pessoas querem mandar. 10 pessoas acham. 10 pessoas dizem, mas se eu fosse assim, eu fazia assim. Não funciona. Não funciona. Isso é tudo na nossa vida. Casamento. Se a gente não chegar num acordo dentro da nossa casa, nós podemos até ter pensamentos diferentes. Sim. Isso não é errado, gente. O meu esposo, ele quer uma cozinha, vou falar agora aqui assim, de ideia, né? Uma cozinha da cor da roupa da Léo. Marrom. Eu quero branca. Aí ele vai dizer, não, mas é que é a cor da moda, rústico. Eu digo, não, eu gosto de branco. Estou dando um exemplo para vocês. É uma coisa que nós vamos ter que ter em conjunto, um lero, e chegar num acordo. É assim que funciona. Só que tem coisas na nossa vida que não é como comprar uma cozinha, que não é como comprar um carro, que não é como comprar uma roupa. Tem coisas na nossa vida que a gente está lidando com vidas, com pessoas. Com vida, com pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você. Onde todos estão na mesma visão e propósito, a coisa acontece. Acontece. Agora imagina trazendo esse princípio que a união faz a força no âmbito graça. Aí a gente não é mais uma igreja. Tem tantas? Cada canto tem uma. Se você começar a contar, desde lá do portal aqui, vamos contar, gente. Tem muitas. A questão não é ser mais uma igreja. A questão não é ter uma porta aberta. A questão é que nós somos uma igreja que tem um propósito de levar a visão da graça na vida das pessoas. É totalmente diferente. Sabe? Entenda que a graça trabalha no coletivo.
A graça não vai só trabalhar na tua vidinha, no teu umbiguinho. A graça trabalha no coletivo. Se eu não estar olhando pelo coletivo, irmão, que igreja eu sou? Que igreja que eu sou? Se estamos vivendo no individual, não entendemos a graça, não estamos vivendo a graça. Que graça é o quê? Graça é favor de Deus. Graça é o próprio Jesus que foi dado para a minha vida, mas pela tua vida. Graça é Jesus morrendo na cruz do Calvário por mim, que agora já conheço a graça, mas por aquele que ainda não conhece a graça e que precisa conhecer dessa graça, gente. E é maravilhoso a gente entender isso. Sabe? Quando a igreja, eu e você, porque eu sou a igreja, você é a igreja. Quando nós compreendemos que somos a igreja no coletivo, ai, meu irmão, ninguém nos segura mais. Eu olho os animais e eu me surpreendo com eles. A palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor se esfriaria, e é verdade, acontece isso. Tá? Óbvio. Os animais, eles se defendem. E às vezes, se a gente vê o irmão ali que não está bem, é mais fácil a gente ainda dar mais uma palavra para ela não ficar melhor. Hein? Vamos detonar um pouco mais. É isso. Não é assim. Graça não é isso. Graça é você compreender que aquela pessoa não está legal. É você se colocar no lugar dela. E muitas vezes se calar. É abraçar. É chorar junto. Isso é graça. O extraordinário começa de dentro para fora. Primeiro tem que acontecer aqui, para depois acontecer lá. A mudança começa de dentro para fora. Entenda, se não acontece aqui primeiro, não vai acontecer lá fora. É muito fácil a gente ver igrejas enormes. E a gente rotular a igreja pequena e dizer assim, mas aquela ali, está com problema, ela não está dando certo. Não, às vezes, aquele corpo ainda não entendeu a força que ele tem. Aquele corpo ainda não compreendeu que a união faz a força. Somos a extensão do reino de Deus nessa terra, gente. Cristo, ele falava o que tinha que ser falado. É verdade. Por Nicodemos, vamos falar aqui um pouquinho. Por Nicodemos, que era um conhecedor da palavra, Jesus não se apresentou como filho. Ele disse, tu precisa nascer de novo. Agora, para a mulher samaritana que estava lá no poço, a pecadora, ele se apresenta como filho. Jesus, ele sabe como trabalhar em cada um e o que cada um precisa. Só que mesmo Nicodemos, Jesus não deixou ele de lado. Jesus deu palavra para ele. E Jesus tem dado palavra para cada um de nós. Seja no online, seja aqui no presencial, seja no painel, seja nos GC, Deus tem dado palavra. E quando a gente compreende isso, gente, é algo tremendo que acontece. Unidade, então, é um princípio.
E Deus não trabalha sozinho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu quero trazer um texto aqui que a gente precisa entender com profundidade, porque geralmente a gente só pega o versículo 1 e 2 e acaba esquecendo o restante dos versículos. E eu quero convidar você, na sua casa, fazer a tarefa dessa semana, ler o capítulo todo. Romanos 12, do 1 ao 5, do 1 ao 6, na verdade, nós vamos estar lendo na versão A Mensagem. Vai falar muito forte que nós precisamos entender com profundidade o que está escrito nessa palavra, para que a gente realmente se torne uma igreja em unidade, que unida faça algo extraordinário nesse tempo, nessa geração. Porque eu vou dizer para você, nós somos a geração que vai estar no arrebatamento. Você sabia disso? Vocês estão achando que vai passar mais 50 anos? Não vai ser mais 50 anos, gente. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas os sinais, a palavra, tudo mostra que está muito perto de acontecer o arrebatamento da igreja. E eu vou dizer para você, o diabo, o nosso maior adversário, ele trabalha dia e noite, não é mais nem 24 horas, ele trabalha sem parar, para tentar levar o maior número de pessoas junto com ele. Mas nós, conhecedores da graça, nós que compreendemos o favor desse Jesus Cristo, nós precisamos revelar essa palavra para as pessoas. Precisamos saquear pessoas que estão no mundo, que já estão no inferno, vamos dizer, condenadas, porque não conhecem Jesus. E como é que eu posso ser essa igreja que vive essa unidade e que vai fazer a diferença nesse tempo? É o que está nessa palavra. Então a gente vai ler Romanos, capítulo 12, o versículo 1 ao 6, na versão A Mensagem, que diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Tudo que você faz é para Ele, é dele, tudo. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Sejamos gratos diariamente, né? Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Quando a gente se adequa à cultura das coisas do mundo, a gente acaba virando marionete, a gente não pensa mais por nós mesmos. Você consegue compreender isso? Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Descubra o que Ele quer com vocês. Cada um aqui, ó, cada vida aqui, ó, nós temos que estar na visão da graça. O que é Cristo? Quem nós somos em Cristo? A revelação desse Deus em amor. Mas precisamos também viver um propósito. Eu sou filha desse Deus, mas eu só sou filha. Não funciona assim. Tratem, olha só o que diz a palavra. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês
e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Deus está trabalhando na tua vida. A cada dia. Ao escrever para vocês, sinto profunda gratidão por tudo que Deus me deu. Isso é Paulo falando, né? Especialmente pela responsabilidade que tenho por vocês. Vivendo assim, como cada um de vocês, em pura graça. É importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que tem alguma bondade para apresentar a Deus. Não. É Deus que concede tudo a vocês. Escute, nada vem de nós. Até a vontade de você vir para a igreja é o Espírito Santo que coloca em você. Nada vem de nós. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Não pelo que somos e fazemos por Ele. Uau! Assim, somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de quem estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Diga, ô glória. Você faz parte desse corpo? Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Então, desde que estejamos ligados às outras partes, constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. Amém? E o que me chama a atenção são 3 coisinhas lendo nisso aqui. Nós somos mudados de dentro para fora. Nós só vamos entender, tudo começa, primeiro, por você. Tudo começa dentro de você. Começa no individual, sim, começa em você. É você. Quando cada um tem a revelação dessa graça, você começa a deixar que a palavra de Deus mude a tua maneira de pensar. Começa a acontecer uma metanoia, certo? É o que diz a palavra aqui. Vocês não devem se amoldar à cultura desse mundo. Vocês não devem se amoldar às coisas desse mundo. Mas o que vocês devem fazer? Em outra versão diz que para vocês experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vocês precisam renovar a mentalidade. Renovar os pensamentos. Então, diariamente, nós precisamos desse renovo sobre a nossa maneira de pensar. Ontem eu pensava assim, e eu não posso bater o martelo e dizer, não, isso aqui é a verdade. Porque cada dia, graça sobre graça está sendo derramada sobre a minha vida. E quando eu dou acesso para essa palavra, a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo, aonde em mim é produzido fé, mas também em mim é produzido uma mudança de mentalidade, eu começo a ver da forma como Cristo vê, e não mais como eu acho. E Cristo, Ele nunca trabalhou por um único indivíduo. Ele sempre trabalhou
por todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E aqui nós estamos falando de pessoas que ainda nem entenderam, ou muito menos creem em Cristo. Porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Então Jesus não é uma exclusividade daqueles. O Pai deu como exclusividade para a igreja. Não. O Pai deu para todos. Mas a escolha ainda é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. Agora, quando nós compreendemos quem é Jesus e nós queremos Ele como nosso Senhor e Salvador, e declaramos isso com os nossos lábios e com todo o nosso profundo do nosso coração, querido, não adianta só fazer isso. Nós precisamos deixar a nossa mentalidade ser transformada dia a dia pela própria palavra de Cristo. E isso é extraordinário. E o que tem isso a ver com a união que faz a força? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque a cada dia estamos recebendo essa graça, né? Ela está disponível. Mas se usarmos somente para benefícios próprios, quer dizer que a gente não entendeu nada. O que me chama a atenção, e eu quero trazer em outra versão, que está na nova versão transformadora, é o versículo 5. Que diz assim: assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Uau! É forte isso aqui. Assim como eu não escolhi ser pastora, eu estou aqui por vontade do próprio Deus. Não é uma coisa que eu acordei de manhã, veio aquela nuvenzinha, eu acho que hoje vou ser pastora. Não funciona assim. Nós acabamos de ler que nós fizemos parte desse corpo. E que a mudança primeiro acontece em nós. De dentro para fora. E cada um de nós está num processo, como foi pregado semana passada. Assista o culto da semana passada, gente. Ele é um complemento desse aqui. É um quebra-cabeça. Só que assim, pertencer. Esse sentimento de pertencer. Ei, eu pertenço ao meu marido, o meu marido me pertence. Ele não manda nele, e eu não mando em mim. Vocês conseguem entender? Eles riem. Gente, ninguém manda em ninguém. Tu pertence. Assim é a igreja. Olha para essa bênção que está do teu lado. Ela te pertence e você pertence para ela. Quer dizer que você faz parte. Você que está aí nos assistindo do outro lado e que é membro online da UVEC, você pertence. Assim como nós pertencemos a você. Ter esse sentimento de pertencer. Você sabe o que é isso? Aqui está um grande segredo, que a união faz a força. Quando eu entendo que eu pertenço. Eu trabalho por você. Eu luto por você. Eu oro por você. Eu guerreio por você. A guerra não é tua, a guerra tua é minha também. A coisa muda. É isso.
Enquanto nós vivemos de uma forma individualizada, egoísta, isso mostra que a gente não pertence a um corpo. Porque o corpo aqui, gente, o corpo humano, ele é algo tão extraordinário se a gente começar a pensar. Ele mesmo se protege, ele mesmo se guarda, ele mesmo se ajuda. Se o teu dedo lá de baixo está machucado, você vai arrancar ele fora porque ele está machucado? Claro que não. A tua mão que está aqui em cima, o teu olho que está aqui, vai tentar fazer o quê? Ajudar aqui. Consegue compreender? É isso que acontece. Porque quando nós pertencemos, nós entendemos que nós estamos unidos em atitude e amor. Diga atitude. Você sabe o que é atitude? Atitude não é boca. Falar é fácil. A coisa mais fácil é falar. Amanhã eu vou comprar um carro. Amanhã eu vou construir uma casa. É fácil? Coisa mais fácil que tem. Quando eu tiver um filho, o meu filho eu vou criar assim, assado, cozido e frito. Conversa com os pais aí. Se é assim, a gente imagina. Atitude e amor. A graça é a atitude de amor de um Deus trino. Por mim e por você. Porque Deus, o Pai, Ele te ama com amor incondicional. Ele dá o Filho para tomar o teu lugar e o meu lugar. Mas fora disso, aí nós entendemos, agora nós somos uma nova criatura. Temos uma nova identidade. Sim. Só que nós, humanamente, nós iríamos conseguir lutar, guerrear, vencer, sabendo ter essa nova identidade, mas não ter o suporte do Espírito Santo? Você venceria? Não. Aí Ele dá o Espírito dele, que está dentro de você, que habita em você, que te fortalece, que te levanta. E assim, ó, olha só como é que é. Gente, nós somos um corpo, que temos o mesmo Espírito trabalhando e habitando em todos nós. E é só uma cabeça que rege. Cristo. É só uma cabeça que manda. É só uma cabeça que delega e que fala, faça isso ou faça aquilo. Esse eu vou levantar para isso. Esse eu vou colocar na posição desse. Esse eu vou colocar naquele lugar. Esse é conforme o Espírito Santo. Ele dá os dons conforme Ele quer. Diz a palavra. Cada um está num posicionamento dentro do corpo. Por quê? Precisamos desse posicionamento. É a mesma coisa eu sentar ali e querer tocar o teclado. Ferrou, irmão. Todo mundo vai correr daqui. Agora, o Rafael é a pessoa exata, certa para estar ali. Gente, ninguém é mais, ninguém é menos. Nós precisamos diariamente estarmos abertos para que a graça sobre a graça seja derramada sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre o nosso espírito. Mas não de uma forma rasa, aprendendo a palavra, sendo ministrados, sendo transformados, porque eu entendi a minha identidade, mas nós estamos todos aqui num processo de transformação diária. Diária.
Eu leio um livro, agora eu acho que eu sei tudo. Não. Ei, não é assim. Não funciona assim. É diário. É todo dia. É todo dia que tu tem que tomar banho. É todo dia que tu tem que comer, não é verdade? É todo dia, querido. É todo dia que você tem que fazer as suas necessidades e botar as suas toxinas para fora. É todo dia. É ou não é? É todo dia que você precisa se hidratar. Sim, é todo dia. E a palavra ela é clara. Assim como o corpo humano, nós também fazemos parte do corpo de Cristo. E unidos num mesmo propósito, numa mesma visão, esse corpo ele movimenta, ele cresce. Mas tem que acontecer algo extraordinário primeiro, de dentro para fora. É daqui, dentro para fora. Primeiro, Deus trabalha aqui dentro. Primeiro, Deus trabalha aqui dentro. Primeiro, eu e você precisamos aprender a amar os que estão aqui dentro. É fácil amar aquele lá de fora, que não nos desafia. Ame aqueles que estão aqui dentro. Primeiro, começa aqui dentro. Começa dentro da tua casa. E eu vou dizer para você, irmão, não sejamos hipócritas. Casal que diz que nunca briga, que nunca se dá uma faísca, tem alguma coisa errada. Vocês não são casal. Perdão. Vai ter faísca, vai ter arranca-rabo, vai ter discordância, vai. Até porque vocês são duas pessoas diferentes. Agora imagina quantas pessoas dentro do mesmo ambiente, fazendo parte de um corpo, que são escolhidos pelo próprio Cristo. Vocês são escolhidos pelo Cristo. Por Cristo. Porque se fosse a gente escolher, irmão, a gente escolher alguns assim. Esse de dedo, esse, aquele. Não, aquele não. Aquele não. É ou não é? Assim como você não escolheu fazer parte da tua família de sangue, e você faz parte, querendo você gostar ou não, uma coisa eu vou dizer. O Pai, o Deus amoroso, o Deus bondoso, é o Pai que tem muitos filhos. E todos nós somos filhos do mesmo Pai. Estamos sendo tratados. Estamos sendo lapidados. Estamos vivendo um processo. Vai ter dia ruim e vai ter dia bom. O dia bom, sorria, dê gargalhada, festeje com o teu irmão. Mas se ele não estiver legal, cuide. Às vezes é melhor calar do que às vezes falar e machucar mais ainda. Se o dedo está machucado, eu preciso tratar do dedo. Eu não preciso pegar e botar uma tonelada de sal em cima, ou tacar álcool e tacar fogo. Vocês compreendem? A união faz a força. Precisamos ter isso dentro do nosso coração. Está na hora da igreja viver realmente a visão e o propósito dessa graça que está sendo ministrada cada sábado, cada culto, e que Deus tem falado forte através dessa igreja. Amém? Nesse momento nós vamos passar para a Santa Ceia, mas eu quero fazer algo diferente com a Santa Ceia hoje. A Santa Ceia ela serve para celebrar. Celebrar. Celebrar aquilo que Cristo fez pela minha vida e pela tua. Sim. Mas é através da Santa Ceia, da atitude desse grande amor por nós, é que nós
temos a certeza que nós temos a vitória, que nós somos sarados, que nós somos curados, que nós somos libertos, que nós somos salvos. E quando fala em salvo, Jesus ele vem e nos salvou, nos remiu da perdição. Ele nos remiu do inferno, da vida eterna no inferno. Eu sei que todos nós temos esse entendimento. Mas hoje nós vamos fazer algo diferente. Ao comermos e ao bebermos, nós vamos declarar: somos fortalecidos. Ao comermos e ao bebermos, nós vamos declarar: somos curados. E eu quero declarar sobre a vida de todo aquele que está sofrendo depressão, síndrome do pânico, ansiedade, sobre todo aquele que está cansado, e precisa de um renovo, de algo que venha da parte do próprio Deus. Que ao comermos e ao bebermos, aqueles que se sentem sozinhos, aqueles que se sentem assim, parece que não tem mais jeito, eu quero declarar sobre a tua vida: ei, Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama e Ele é suficiente para a tua vida. Ele é suficiente sobre a tua casa, sobre a tua família. Ele é suficiente. Você não precisa de mais nada nesse momento. Você só precisa dele para Ele te sarar, para Ele tratar as tuas mazelas, as tuas feridas, para tratar aquilo que dói dentro de você. Quem sabe ninguém viu, quem sabe ninguém está dando bola, mas Deus, Ele te conhece e Ele sabe que você precisa disso hoje. Por isso eu declaro sobre esse que está sofrendo depressão, sobre esse que está sofrendo tristeza num extremo, aonde ele se vê dentro de um buraco, dentro do fundo de um poço. Jesus é por você. Jesus te ama. E Ele nunca desistiu. E Ele não vai desistir de você. Pai, queremos colocar diante da tua presença nesse momento, Senhor, todas as dores, todo esse sentimento, Senhor, e quem sabe tem impedido essa pessoa de estar alegre, de viver o teu melhor, Senhor. Ela precisa de um refrigério, ela precisa ser sustentada, ela precisa ser levantada por Ti. Eu te peço que nesse instante Tu vá de encontro à vida dela, que Tu vá de encontro a essas pessoas que estão se sentindo assim, Senhor, que ao comerem, que ao beberem, que ao fazerem parte do Teu corpo e do Teu sangue, elas sejam restauradas, curadas, saradas, que haja restituição 100% sobre a vida dela, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Celebramos a Ti, declaramos Tu és suficiente sobre a nossa vida. Obrigado por todas as coisas. Te louvamos, Te bendizemos,
Em nome de Jesus, coma do pão e beba do cálice, crendo e declarando sobre a tua vida. Glória a Deus. Tenha uma semana